Olá, tudo bem com você? Vai, Rita, fala lá com o pessoal. Oi, pessoal, eu sou Maria Rita e eu tô aqui na casa da minha tia. Isso, que linda, né? Essa é minha sobrinha Maria Rita, ela está aqui com a gente aqui, né, passando uns dias, e eu estou muito feliz, né, com a presença dela, que é uma criança linda, maravilhosa, e ela quis cumprimentar vocês aqui, né, no nosso vídeo aqui do nosso canal Manancial, tá bom? E que você possa, né, se você não puder assistir o vídeo hoje, participar ao vivo aqui com a gente, que você possa ao longo da semana meditar nesse trecho das escrituras aqui que nós estamos trazendo aqui para o nosso canal, né? Tá bom, Maria Rita? Então deixa a tia aqui agora fazer o devocional? Obrigada, viu? Ai, ai, ai. Eu, você, conectados com Cristo, estamos aqui mais uma vez para passearmos pelas escrituras sagradas, para compreendermos um pouco aqui o que o Senhor tem falado aos nossos corações, o que o Senhor tem dito, né? Tem nos feito refletir, e é tão bom passear pelas Sagradas Escrituras, é tão bom se encher do conhecimento da verdade, é tão bom viver as verdades de Jesus Cristo, nosso Mestre, nosso Senhor, aquele que nos dá ânimo, aquele que vem em nosso resgate, né? Então vamos lá sem mais delongas. Hoje é um domingo muito maravilhoso, daqui a pouco começa um monte de lives, né, através aí da internet, né, das redes sociais, a pastores, a diversas igrejas, a diversas denominações, falando, levando a palavra do Senhor aos lares, e tem sido maravilhoso. Nesses dias tão difíceis, né, de quarentena, lembrando que a quarentena de Noé foi de 1 ano aproximadamente, então a nossa também, né, tá bem complicada, mas nós vamos falar aqui de uns dias bem complicados aqui também, que tem aqui na Bíblia Sagrada, para nos inspirar, para nos levar a entender melhor esses dias de hoje. Amém? Então vamos lá. Vamos eu e você, conectados com Jesus Cristo, passearmos pelas Sagradas Escrituras. E hoje o nosso passeio será no capítulo 21 de João. No capítulo 21 do Evangelho de João, ele fala, a partir do versículo 3, diz assim, ó, presta atenção aí. Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Disse-lhes eles, também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Olha lá, então eles estavam pegando, Pedro falou assim, vou pescar. Aí os outros que estavam com ele falaram assim, nós vamos pescar também. Aí eles ficaram a noite inteira e nada, absolutamente nada, eles conseguiram apanhar. Aí a palavra do Senhor diz assim, ó, e sendo já de manhã, Jesus se apresentou na praia para os discípulos, mas eles não conheceram que era Jesus. E sendo de manhã, Jesus se apresentou na praia, e eles não conheceram que era Jesus. E disse-lhes, pois, Jesus, filhos, tende alguma coisa para comer? Responderam-lhe, não. E eles disseram, lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram, pois, e já não podiam tirar pela multidão de peixes. Eles já não podiam tirar de tanto peixe que existia ali naquela rede. Então, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. E quando Simão ouviu que era o Senhor, cingiu-lhe a túnica e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Amados, este episódio, ele é uma das últimas passagens da Bíblia que está no Evangelho de João. Esse é um dos trechos finais do Evangelho de João. Logo, ele já se encerra. Então, nesse momento aqui, já foi narrado toda a obra redentora de Jesus, os infinitos milagres, os encontros maravilhosos que ele teve com
com Zaqueu, com a mulher samaritana, as curas, né, de cegos de nascença, já tinha passado tudo. Aí ele já tinha sido julgado por Pilatos, por Herodes, pelo Sinédrio, né, pelo conselho lá dos judeus. Ele já tinha feito tudo, absolutamente tudo. E ele já tinha morrido naquela cruz, e ele já tinha ressuscitado. Preste atenção, esse momento é muito importante, que você marque aí. Jesus já tinha morrido na cruz e já tinha ressuscitado. Amados, por que eu estou falando isso para você? Porque nos dias de hoje não é diferente dos dias que esses homens viveram, né? Nós vivemos dias que já sucedeu tantas coisas neste mundo, nós já vimos tantos milagres, nós já temos relatos de tantas coisas que já aconteceram e nós ficamos simplesmente atordoados com a situação de hoje. Hoje nos parece um desfiladeiro. Nos parece que nós estamos diante de coisas assim que a gente não consegue se deter, né? Então é muito complicado, a gente não consegue decidir, a gente não consegue visualizar, é muito complicado os dias de hoje, né? Então, amados, lá naquela época, Pedro, olha, deixa eu contar para vocês aqui quem estava aqui nesse momento aqui, ó, né? Então eles tinham acabado de vivenciar a crucificação de Jesus, a tortura de Jesus, o modo cruel que ele foi julgado, né? A traição, a falta de ele era inocente, Pilatos não encontrava motivo, as pessoas queriam que Jesus fosse crucificado, eles tinham visto tudo, mas eles também tinham visto, amados, a ressurreição, eles viram a tragédia, viram a tragédia de longe, né? Porque só João foi lá aos pés da cruz, a tragédia da morte de Jesus, eles tinham visto tudo aquilo, com os olhos deles desnudados, né? Eles tinham contemplado cada uma daquelas coisas. Mas eles também tinham visto a ressurreição, o milagre da ressurreição. Olha, e aqui nessa pesca desse capítulo 21 do Evangelho de João, tá Pedro. Olha aqui, deixa eu falar algumas coisas a respeito de Pedro. Pedro tinha negado Jesus, mas depois ele chorou amargamente, ele se arrependeu. Ele foi ao túmulo, ele viu os lençóis que estavam envolvendo o corpo de Jesus, o rosto dele, ele viu todos os lençóis ali soltos, né? Quer dizer, o corpo de Jesus, ele não estava mais ali, ele tinha visto isso, né? Ele tinha contemplado tudo aquilo e ele ainda tinha voltado a pescar. Vocês estão me entendendo? Ele tinha visto absolutamente tudo que era necessário para que não duvidasse mais do poder de Deus. E Pedro tinha voltado ao status que ele era antes. Ele tinha voltado ao status de pescador comum. Ele tinha voltado a ser exatamente aquele homem que ele era antes de encontrar com Jesus. Ele tinha voltado a ser aquela mesma pessoa que só confiava na pesca de homens, que só confiava na força do homem, que só confiava no trabalho do homem. E ali também, nessa pesca aqui descrita do capítulo 21, também está Tomé. Tomé é o incrédulo, né? O incrédulo Tomé. Tomé tinha duvidado que Jesus tinha ressuscitado, aí Jesus aparece, mostra para ele as mãos furadas, mostra o lado que tinha sido rasgado pela lança do soldado romano, mostra tudo para ele. Ele crê que é Jesus. Jesus fala assim, olha, bem-aventurados são aqueles que não viram isso que você está vendo e crê, né? E ainda assim, Tomé estava pescando, ele tinha voltado a pescar, ele foi pescar lá com Pedro, né? Espairecer a cabeça, né? Olha que situação. Aí estava também João, e estava também Tiago, estava também Natanael, um profundo conhecedor das Escrituras. Se você for ver as características dos apóstolos de Jesus, você vai ver que Natanael era um grande conhecedor das Escrituras. Ele tinha, assim, muito conhecimento mesmo, conhecimento técnico, né? Como está em voga agora falar, né? Conhecimento técnico. E tinha mais 2 discípulos que não sabemos, né? Quem eram, não foi descrito aqui no texto quem eram.
tinha 4 que não foram nem pescar, que a gente não sabe o que eles estavam fazendo, e além desses, Judas, o traidor, para completar os 12. Então você vê, Jesus vem, faz tudo o que ele faz, prova que ele é o Filho de Deus verdadeiro, o único Salvador, aquele que quer o Cordeiro perfeito, o que poderia pagar o preço pelo resgate da nossa salvação. Ele tinha visto ele tinha feito tudo, absolutamente tudo. E os principais tinham voltado a ser o que eles eram antes de encontrar com Jesus. Por que eles voltaram a pescar? Por quê? Desânimo? Descrença? Falta de entendimento? Medo? Ausência de rumo? Não sabiam para onde ir? Não sabiam o que fazer verdadeiramente como discípulos do Mestre? Será? O que será que se passa? Hoje, trazendo para os dias de hoje, para o nosso contexto, para a nossa vida, diante de todas essas notícias que vêm à nossa mente, o que nós vamos fazer com todas essas informações? É a mesma coisa que esses discípulos estavam vivendo. O que eles iam fazer com todas as informações que eles tinham obtido? Eles tinham convivido com a verdade, que é Jesus, mas existiam os saduceus, existiam os fariseus, existiam os doutores da lei, existiam os romanos, existiam os gregos, as filosofias gregas, existia tudo ali. Então aqueles borburios todos, eles falaram, quer saber de uma coisa? Nós vamos voltar a ser o que nós éramos antes. E tem muita gente assim. Nos dias de hoje tem muita gente voltando a ser o que era antes, porque simplesmente está perdido diante de tantas coisas. Não sabe mais o que vai fazer, não sabe mais o que Deus ele serve, ele não sabe mais se ele tem fé ou não, ele não se conhece mais, ele não se examina mais, ele não se identifica mais com nada. Assim, nós muitas vezes estamos como esses discípulos, nós estamos voltando a ser o que nós éramos antes de conhecer a Cristo, o que nós éramos antes de viver as verdades do Evangelho, o que nós éramos antes de termos este conhecimento da palavra. E por que nós fazemos isso? Por medo, por falta de informação, por falta de alinhamento das informações que nós temos, por falta de entendimento mesmo, porque a gente às vezes não conhece, né? Ou por descrença mesmo, por falta de fé, que aquilo que nós a vida inteira aprendemos das Sagradas Escrituras não é uma verdade lá no nosso coração, nas profundezas do nosso ser. Talvez seja isso, talvez tenha sido isso que aconteceu com esses discípulos, né? E olha, uma coisa importante aqui que eu quero dizer para vocês, né? Muito importante aqui, é que aqui nos textos sagrados falam que em um dos evangelhos, eu não sei qual deles que é exatamente, fala que quando eles vão para esta pesca, quando Jesus aparece para eles ressuscitado e se apresenta para eles, aí é que eles entendem a profecia de Oséias 6:2. Sabe, tem muitos estudiosos que falam assim que foi quando viram isso, e tem um versículo aqui das Escrituras Sagradas que fala isso, que aí eles compreendem o que significava a profecia de Isaías 53 e de Oséias 6:2. Em Oséias 6:2 está escrito assim, ó, depois de 2 dias nos dará a vida, ao 3º dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Então eles tinham essa profecia, eles tinham esta verdade, mas eles não tinham encaixado as coisas. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que nesse momento que nós vivemos hoje, de excesso de informação e de que a gente se encontra muito perdido, porque as informações, além de serem excessivas, elas ainda são desconectadas, uma é muito para cá, a outra é muito para lá, não existe uma conexão entre elas, mas sim só divergências, e a gente fala assim, bom, se eu acreditar aqui, pode ser que ele esteja com a verdade, mas e se o outro estiver com a verdade? Aí você fica com essa verdade daqui, mas você pensa que poderia, o outro está certo, e você pensa assim, fala assim, meu Deus, e se o outro estiver certo, para onde eu estou indo? Eu estou
me afundando, eu estou me contaminando, eu estou me destruindo. É exatamente este o sentimento que nós temos hoje. Então, olha só, Jesus tinha vindo, tinha falado a verdade para os apóstolos, né, para esses discípulos, mas depois que Jesus ressuscitou dos mortos, ele não ficou o tempo todo com os discípulos, ele ficou alguns dias, né, ali, e entre esses dias foi o dia dessa pesca. E aí, de certo, eles ouviram dos saduceus que não acreditavam na ressurreição, encontraram com os fariseus que negavam, né, Jesus Cristo como o Filho de Deus, encontraram com os doutores da lei que examinavam as escrituras, mas não compreendiam muita coisa, né? Eles não compreendiam a verdade, e aí ficaram todos confusos e falaram assim, vamos voltar a ser o que nós éramos antes. Então, assim, olha, esse devocional de hoje é exatamente para nós trazermos a nossa reflexão, que você medite em exatamente aquilo que você acredita, sabe? Eu acredito que vai ficar tudo bem. Eu acredito que Deus permite tudo, mas todas as coisas que Ele permite cooperam ao nosso favor, porque nós cremos nele, porque Ele nos protege, Ele dá permissão para todos os dias da nossa vida, para todas as nossas guerras, para todas as nossas lutas, para todos os nossos enfrentamentos. Mas é preciso fazer o que os discípulos fazem nessa pesca, né? É preciso encontrar com Jesus no meio do nada. Eles estavam no meio do nada, esses discípulos. Se você for ler os versículos que eu acabei de ler aqui, você vai se deparar com isso. Eles voltaram a ser o que eles eram antes, eles foram para o meio do rio, eles lançaram a rede ao mar, mas eles não viram absolutamente nada, não existia peixe, não existia nada para eles. Aí vem Jesus, né? Amanhece o dia, eles passam a noite lutando, para fazer algo produtivo, eles passam a noite tentando fazer algo produtivo, mas eles nada conseguem produzir. Mas aí vem Jesus e fala assim, ó, lança a rede para a direita que ali vai ter peixe. E eles lançam, e quando eles lançam, eles reconhecem Jesus. O tempo todo Jesus é o norte, e o tempo todo Jesus é a verdade, o tempo todo Jesus ensina as preciosas lições que nos levam para uma vida de fartura, de felicidade, uma vida de libertação, de vitórias, né? Em meio ao caos, em meio à confusão, em meio a inúmeras filosofias de vida, eles encontraram a voz de Jesus de novo e tudo deu certo naquela pescaria. O que eu quero dizer para você? O que eu quero dizer para você nessa tarde com esse devocional? Encruzilhadas, momentos de dificuldades, de indecisão, todos nós vamos encontrar. Os discípulos, eles, quando Jesus morreu e ressuscitou e não estava mais fisicamente com eles, e eles não tinham mais como entender, quem ensinasse para eles, eles ficaram perdidos, completamente perdidos. E aí nasceu para eles uma grande encruzilhada. Ou a gente prossegue falando igual papagaio, replicando aquilo que o mestre nos ensinou, mas sem a gente saber muito bem o sentido daquilo que a gente está dizendo. Ou a gente para, que é a decisão que todo indeciso toma, né? O indeciso para, o indeciso não vai nem para frente, nem para trás, ele não olha nem para a direita, nem para a esquerda. Ou eles voltam. Os desanimados voltam ao lugar aonde eles encontraram uma certa segurança, que foi o que os discípulos fizeram. Eles voltaram a ser o que eles eram antes. Tudo aquilo que Jesus tinha pregado para eles, ensinado e vivido para eles, eles ficaram completamente assim, ó, baratinados, né? Então, por quê? Por que eles fizeram isso? Porque eles enxergaram a situação com os olhos naturais. Tem muita gente baratinada aqui nos dias de hoje, tem muita gente perdida, sem saber que rumo tomar, que caminho seguir, que se vai para a direita, se vai para a esquerda, se vai subir, se vai descer, né? Por quê? Porque simplesmente não enxerga as coisas com clareza. E quem é a luz que traz clareza para nós? É Jesus. Jesus é a luz do mundo. Então, se você não tiver Jesus, você não tem visão das coisas. Você fica perdido no meio das coisas. Então, olha só. Então, vocês não tem como você prosseguir para frente. Porque para você ir além, é preciso se lançar naquele que
pode todas as coisas. Os dias de hoje são os dias de nos lançarmos a rede, acreditando na promessa de Deus que a nossa rede vai vir cheia de peixes, que nós vamos ter suprimentos o suficiente, porque nós acreditamos no Deus que nós servimos, porque o nosso Jesus não nos abandona, né? Então assim, os apóstolos, eles viram com os olhos naturais e ficaram atordoados, mas quando eles enxergaram Jesus, eles falaram, ali, por que nós tivemos peixe? Porque nós enxergamos Jesus, nós ouvimos Jesus, o que ele disse era precioso, o que ele disse era muito importante, e em cima do que ele disse, nós conseguimos pescar, nós conseguimos de novo, e aquilo devolveu para eles o ânimo, e aí eles foram e compreenderam Oséias 6:2, eles compreenderam que Jesus tinha mesmo cumprido tudo aquilo na Escritura, que a ressurreição dele estava prevista nas Escrituras, e aí dá um up, né? Há discernimento, trouxeram para eles discernimento, eles conseguiram interiorizar as verdades. Amados, quando nós estamos vivendo dias de confusão, dias de conflito, dias de não saber, de não ter o entendimento necessário, é dias de nós ouvirmos o Mestre. O que o Mestre está dizendo para nós? O que o Mestre está nos ensinando? O que o Mestre está falando conosco? O que ele está nos instruindo a fazer? E o Senhor Jesus, ele fala nas Escrituras deles, fala assim, olha, o Deus, eu sirvo o Deus que não conhece o impossível. Deus não é, o nosso Deus é o Deus do impossível. Está lá em Lucas 1:35 ou 37, né, por aí, estou falando de memória aqui. Né? Ele fala assim também que ele é a porta e quem entra por ele entrará e sairá e achará pastagem. Ele fala assim que ele é o pastor de ovelhas e ele vai nos conduzir, né? Ele vai nos conduzir, ele é a porta que nos conduz aos pastos, ou seja, ele é a provisão. Aonde ele está, a pesca é sempre maravilhosa. E por que nós paramos de acreditar? Porque nós paramos de interiorizar as verdades de Jesus nas nossas vidas. Se você parar para acreditar neste Deus que tudo pode, que não conhece limites, em entender, em viajar nas Escrituras Sagradas, em ter prazer de comungar as verdades da Bíblia, você vai ver, meu querido, você vai ver que tudo vai dar certo na sua vida. O norte é Jesus. Jesus diz assim, olha, vinde a mim todos vós que estáis cansados e desanimados, eu vos aliviarei. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jogue sua rede, lance sua rede com fé, convicto do que eu estou te falando, que você vai ter provisão. Às vezes a gente não consegue, né? Mas essas verdades que Jesus diz têm que ser interiorizadas, porque os saduceus, os fariseus, os doutores da lei, os filósofos gregos, os romanos, eles estão por aí ainda até os dias de hoje. Eles estão com outras nomenclaturas, tá? Então aí você vai descobrindo aí quem que é o saduceu da sua vida, quem que é o fariseu, quem que é o doutor da lei, né? Quem que é o filósofo grego, quem que é o romano, né? Da tua mente, e você vai discernindo, fala assim, eu não preciso dessas vozes, eu preciso ouvir a voz do Mestre, eu preciso confiar nele, eu preciso me lançar no barco, sabendo que é ele que me dá a direção, eu preciso lançar a rede, aonde ele diz que tem provisão e vida, eu preciso acreditar nas palavras do meu Mestre. Dias difíceis como estes que os apóstolos viveram estão recheados por aí. Recheados, os nossos dias não são fáceis. Nós estamos vivendo uma pandemia, nós estamos vivendo excesso de informação, desencontro de linguagens de informação. Nós não sabemos quem está com a verdade, nós não conseguimos discernir nada com os nossos olhos naturais, porque a verdade, quem está com a verdade, quem está falando a verdade? Jesus está com a verdade. Pede para ele revelar para você, pede para ele te dar confiança para viver esses dias, pede para ele te dar a provisão necessária para viver esses dias, porque ele tem muita pesca, a pesca dele não cessou, ele te faz ainda um vencedor, ele quer você na pescaria dele, ele quer você pronto para trabalhar para ele. Então interioriza as verdades do Mestre. E para terminar esse devocional aqui desse trecho do capítulo 21 do Evangelho de João, que eu te convido à leitura, depois você lê e medita, eu queria dizer para você que o mais importante desse devocional de hoje é saber que Jesus não desiste da gente. Ele
Ele tinha passado 3 anos ensinando essas cabeças duras o que eles tinham que fazer. E de repente Jesus se depara com eles lá, voltando a ser tudo aquilo que eles eram antes de ter conhecido ele. E poxa vida, será por que Jesus voltou? Você sabe por quê? Porque Jesus não desiste da gente. Por mais que a gente seja cabeça dura, por mais que a gente seja ignorante, por mais que a gente não compreenda aquilo que ele está falando, por mais que a gente não creia exatamente e por mais que a gente não interiorize as verdades que ele nos diz, ele não desiste da gente. Ele vem, ele fala assim, olha, vamos abrir os olhinhos, meus amadinhos, vamos enxergar as verdades, vamos viver as verdades, confia em mim, eu posso te dar tudo aquilo para te suprir todas as tuas necessidades. Eu sou o pão da vida, eu sou a água que mata a tua sede, eu sou o bom pastor, eu sou a porta, eu sou a luz do mundo, eu sou aquele que é a verdade. Jesus fala tudo isso para nós e nós ainda estamos perdidos. Então, olha, amados, que nesse mundo de hoje, com os olhos naturais a gente não entende nada, começa a enxergar com os olhos espirituais. O Senhor Jesus é o nosso norte, é nele que a gente confia, ele nos deu o Espírito Santo, o Espírito da verdade que o mundo não pode conhecer, que o mundo não pode ter. O Espírito Santo não tem compromisso com o mundo, não queira que o Espírito Santo conduza o mundo, ele não pode conduzir, ele veio para a igreja, ele veio para nos trazer as verdades, ele veio para nos trazer, ele veio para nos conduzir à verdade, ele veio para nos instruir e nos capacitar para sermos a verdade, para sermos os faróis a iluminar este mundo em treva, confuso, perdido. Amém, amados? E para terminar esse devocional, eu queria dizer isto para você, né? Que aonde Jesus está, a provisão, a vida, a verdade, a conquista, tudo dá certo, o tempo todo, aonde Jesus está. Então não tenha medo, tenha fé, confia no Mestre, ele não te abandonou, ele não esqueceu de você, você pode estar fazendo tudo aquilo que você fazia sempre, mas ele está te dando uma oportunidade nova, de começar de novo, de acreditar no teu potencial e de servi-lo como ele merece ser servido, e que você e que você vai ser, vamos dizer assim, suprido. Mais que suprido, você vai ter em abundância, porque o nosso Deus, ele não é um Deus de miséria, ele não é um Deus de pouquinho, não, ele é um Deus de abundância. Ele vai fazer a tua rede quase arrebentar de tanto peixe. Confia no Mestre, ele sabe o que faz, ele sabe o que diz, ele sabe o que instrui. Ouça as palavras dele e tudo vai ficar bem na sua vida. Amém? E se você gostou deste vídeo, por favor, deixe seu like, compartilhe. Nós temos o canal lá no YouTube, nós temos aqui no Facebook. E que você possa nos ajudar, né, nessa árdua missão aqui que Jesus nos deu, de levar a palavra a todos os corações. E que você possa se inscrever no nosso canal, compartilhar as mensagens e viver essa palavra. O mais primordial é que você viva essa palavra, que você creia, que você se renove e que você tome posição, a posição de excelência no reino de Deus que o Senhor te reservou para você. Amém? Bye! Até o nosso próximo devocional. Foi um prazer ter você aqui.